Pronto. Meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de informática básica. Lembrando que aqueles que faltaram, se vocês encontrarem ou falarem com alguém que faltou a aula, hoje essa aula vai estar disponibilizada à noite no Sigeduc. Então é só acessar o Sigeduc, já vai estar lá a aula. Eu acho que eu já vou deixar também, no final dessa aula, esse slide que a gente vai utilizar na aula de hoje, já para vocês usarem aí e guardando, montando aí a apostila de vocês. A aula de hoje, vamos falar sobre algo que não dá para pensar o Windows sem ele, né? Que é justamente o gerenciador de arquivos, que é onde você faz a manipulação de todos os teus dados dentro do Windows. A aula de hoje vai ser uma complementação da aula que nós vimos tendo nas semanas passadas, né? Nós falamos sobre, mostramos como era o Windows, a área de trabalho, a evolução do Windows, dos softwares, falamos sobre o sistema operacional como um todo, vimos como era a área de trabalho do Windows, nós vimos que o Windows ele trabalha com janelas, e hoje nós vamos trabalhar com uma janela chamada gerenciador de arquivos. Nesse gerenciador, na aula de hoje, nós vamos entender como ele funciona e como trabalhar com ele. Ô, professor, Oi. tipo assim, eu jogo um joguinho, sabe? Que se você organizar lá as pastas bem direitinho, você consegue modificar algumas coisas nele. Eu uso o Z-Arquivo, entendeu? Como o gerenciador. Exato. Aí é a mesma coisa? É a mesma coisa. É o mesmo princípio. Mesmo princípio. Né? Olha só, vamos lá. Na aula passada, nós vimos que o Windows, ele trabalha com janelas. É tanto que o nome Windows, ele em inglês, traduzindo para o português, a tradução é janela, porque justamente ele trabalha com janelas. Né? Isso aí ajuda a facilitar o seu uso, a manipulação. Né? Você consegue manipular essas janelas, abrir uma janela de um determinado arquivo, fechar, minimizar, maximizar ela, deixar ela preenchendo toda a tela. Você pode manipular ela da forma como você quiser. Né? A área de trabalho do Windows é a primeira tela, a primeira janela que nós nos deparamos quando inicializamos o nosso computador. Na aula passada nós vimos como iniciar o computador e como não iniciar o computador, né? Como não desligar o computador. Nós vimos a maneira correta de iniciar e de desligar. Nada de apertar naquele botãozão lá e forçar o desligamento ou puxar na tomada, porque isso aí pode corromper os arquivos do Windows e aí lá vai você gastar 70, 100 reais com uma formatação que você não precisava gastar esse dinheiro com isso. Só desligando da forma correta. Então, aqui nós temos a área inicial, né, a área de trabalho, que é a janela inicial do Windows, e aqui é onde você realiza a maioria das suas ações dentro do Windows. É um espaço reservado pelo sistema para você realizar as suas ações, as suas atividades, abrir seus programas, né, manipular seus arquivos, para poder utilizar essa área de trabalho. Ela pode ser usada para acessar os teus aplicativos através de links, né, de atalhos, ou através de ícones, que não são atalhos, são os ícones originais, e a gente vai falar sobre ícones na aula de hoje. Tranquilo? Dúvidas até agora? Não, né? Isso é só mais uma recapitulação do que nós vimos na aula passada, né? Definindo, né, diferenciando atalhos de arquivos originais. Tem um pontozinho que eu quero que você se atente. Aqui eu não sei se vocês perceberam, ó, aqui ó, tem o menu iniciar, certo? E aqui, ó, menu iniciar, e aqui eu cliquei nele e ele abriu essa janelinha, que é justamente a barra de menu do menu iniciar do Windows. O professor, o meu não é assim, não. É porque esse aqui é o Windows 10, o seu é qual? Eu sei lá. Deve ser o 7. Mas ele só muda a interface gráfica, mas ele tem esse mesmo menuzinho aqui. Se você clicar, ele vai subir a janelinha também, né? Então, aqui o que vai mudar é justamente que você tem uma interface gráfica um pouquinho diferente. Compreendeu? Mas os ícones, o que a gente vai falar aqui, a forma de uso, basicamente é padrão.
independente da interface gráfica, porque quando há uma alteração de geração, né, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10, agora vai ser lançado o Windows 11, eles fazem modificações na interface gráfica, no gráfico, em geral, os elementos principais se conservam e eles adicionam novas funcionalidades, atualizações. Mas isso não quer dizer que o que você aprender de um, você não pode aplicar para uma outra versão. Tá compreendendo? Então, o senhor quer dizer que os aplicativos vão ser iguais, só vai mudar tipo a forma de ver. O design. Às vezes, vai ter algumas funcionalidades a mais. Mas que a essência, né, a essência daquele programa, você vai ter ali. Professor, tipo assim, com a evolução do Windows, pode remover algumas coisas? Como, tipo por assim, exemplo? Um exemplo, no Windows 7, se eu tem um aplicativo de editar foto. Aí no 10 já não tem, removeram. Ou só vai acrescentando? Não, dá para eles acrescentam algumas coisas, outras coisas eles tiram, né? Então, de versão para versão vai mudando algumas pouquíssimas coisas, né? Mas eles vão adequando esse sistema operacional ao usuário. Ele vai relatando problemas, vai vendo o que os usuários mais usam, o que eles menos usam, o que é mais interessante, o que não é tão interessante ter, e aí eles vão removendo ou adicionando mais coisas para se adaptar ao gosto dos usuários, tá entendendo? Então, vem as atualizações e aí vem as modificações de geração, mas a essência é a mesma. Você que aprendeu a usar o Windows 7, o Windows XP, vamos lá para o antigo. Você que aprendeu a usar o Windows XP, se você pegar o Windows 10, você vai conseguir mexer do mesmo jeito. Agora, você vai ter coisas a mais no Windows 10 que não tinha lá no Windows XP. Algumas funções a mais, algumas funcionalidades a mais. Então, olha só, diferenciando atalhos de arquivos originais, né? Quando nós inicializamos o nosso Windows, quando clicamos lá naquele menu, na bandeirinha do Windows, tanto no teclado, ou então quando você vem no mouse e clica aqui, ele vai subir essa janelazinha que é a barra de menu. Nessa barra de menu, você vai encontrar vários aplicativos, né? Então, aqui nós temos os aplicativos originais, né? Então, não temos nenhum atalho aqui. Todos eles são aplicativos originais, certo? Olha só, o ícone é um pequeno símbolo gráfico usado para apresentar ou representar um software ou uma pasta. Então, aqui nós temos uma pasta original de acessórios do Windows. Se eu clicar nela, vai aparecer todos os acessórios. Oi? Esse slide está lá no Reduc, né? Esse slide? Não, esse slide eu não coloquei lá, não, porque ele é novo. Eu fiz ele ontem para hoje. Pronto, depois coloque lá, por favor. Eu vou colocar no grupo. Certo? Então, aqui nós temos os nossos aplicativos e nossas pastas em que vai estar sendo guardada algumas coisas de informações nossa ou do sistema, certo? E aí essas pastas, esses aplicativos, eles são representados por ícones, certo? Então aqui nós temos o ícone, por exemplo, da lixeira, nós temos o ícone do arquivo do Word, o ícone do arquivo da calculadora. Então aqui, se eu clicar nesse ícone aqui, ele vai abrir a minha calculadora. Se eu clicar aqui, ele vai abrir meu editor de texto, o Word. Aqui nós temos um ícone do navegador da internet, caso você queira navegar na internet para acessar informações, para acessar redes sociais. Você clica aqui no Microsoft Edge e ele vai abrir o navegador da internet, né? Se nós olharmos um pouquinho mais, você vai ter aqui outro ícone, né? Que é do Microsoft Store, né, que é do aplicativo da Microsoft, da loja da Microsoft. Caso você queira baixar novos aplicativos, você tem a própria loja da Microsoft aqui. Por exemplo, isso daqui é um recurso que não tínhamos no Windows XP. O Windows XP não tinha a loja da Microsoft aqui. Aí já, por exemplo, quando nós passamos para versões mais atualizadas, como o Windows 8, 8.1, eles já começaram a integrar dentro do sistema operacional a loja
da Microsoft. Funciona como a Apple Store, funciona como a Google Play Store, que é aquela loja de aplicativo que você tem no celular para baixar aplicativo para o teu celular, para desempenhar alguma função específica que tu esteja precisando. Então, no Windows, você tem essa possibilidade também. Inclusive, tem uma atualização que no Windows 11, você vai ter a possibilidade de utilizar aplicativos Android dentro do sistema operacional Windows, coisa que não é possível no Windows 10. Então, veja que a atualização do sistema ele mantém a interface gráfica, mantém os recursos primários e vai acrescentando alguns outros recursos, né? Por exemplo, nós temos no Windows 10 a Cortana, que é um assistente de voz, né? Como, por exemplo, a Alexia, como, por exemplo, o assistente da Google, né? Como, por exemplo, a Bixby, que tem na Samsung. No Windows, você tem um assistente de voz também chamado Cortana. No caso da Apple, você tem a Siri. E no Windows, você tem a Cortana. No Windows 7, você já vem com ela ativada. No caso do Windows 11, ele já deixa ela desativada e você ativa se quiser. Então, ele já te dá essa permissão aí a mais que você não tinha aqui no Windows 10. Então, mudança de geração para outra, geralmente a interface gráfica muda, fica o visual repaginado, o basicão, a parte primordial, a essência do aplicativo, do sistema operacional se permanece e eles acrescentam algumas funções e tiram outras que não são tão interessantes assim. Então, se você tem uma versão um pouquinho mais antiga, o que eu vou estar falando aqui vai servir para todas as versões. Pode falar. Tipo assim, professor, que eu me lembre, parece que a Samsung, ela vazou que a nova assistente dela, você já viu a nova assistente dela que vazou? Não. A Sam? Não. A Sam? Não. Ah, pois, parece que vai ser a nova... Vai substituir a Bixby. Sim, parece que a Sam vai. Legal. Depois pesquisa para você ver. Vou dar uma olhada. Então, ó, todo mundo sabe o que é um ícone, né? Alguma dúvida com relação aos ícones? Não. Tranquilo, né? Olha só, eu vou ver se eu apresento a minha tela. Compartilhar. Então, ok. Professor, vai passar atividade? Não, a aula de hoje é conteúdo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a minha área de trabalho. Está aparecendo aí para vocês? Tá. Aqui eu vou ter a minha barra de tarefas do Windows, certo? Aqui eu vou ter o meu menu iniciar. Se eu clicar nele, ele vai abrir, igual estava lá, como eu mostrei para vocês, ele vai aparecer vários ícones, né? Ícones de calculadora, ícones de pasta, por exemplo, aqui, acessórios do Windows. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar vários acessórios que eu posso utilizar, como impressora, né? Editor de imagem, né? Internet Explorer, outras coisas, conexão de área de trabalho de acesso remoto, ou seja, eu posso acessar outro computador remotamente. Vamos ter vários outros ícones aqui, certo? Então, basicamente, o Windows, ele trabalha com janelas e ícones. Nenhuma dúvida até aqui, né? Esses ícones são representações gráficas usadas para representar um arquivo de imagem, um arquivo de texto, um software específico, né? Uma pasta onde você guarda arquivos, né? Então, o Windows ele trabalha muito com essa questão de diretórios, de pastas. Imagine aí um guarda-roupa em que você tem várias gavetas, um armário que você tem várias gavetas, e dentro dessas gavetas você vai organizando as suas roupas, né? Aqui eu coloquei roupas de usar no dia a dia, aqui eu coloquei roupa de sair no domingo, de ir para festa, aqui eu só boto as camisetas, aqui eu só boto as cuecas, as calcinhas, aqui eu só boto as saias, aqui eu só boto as calças, aqui eu boto o meu sapato. Então o Windows ele funciona dessa mesma forma, né? Ele funciona com um diretório em que você vai ter várias pastas em que você vai organizar todos os teus arquivos ali dentro do teu computador. Tem pastas específicas para colocar imagem, tem pastas específicas para colocar
arquivos de mídia, de música, tem pastas específicas para arquivos de vídeo, né? E tem locais específicos para os programas. Só que o Windows, ele não te limita, né? Ele não diz, você só vai poder colocar imagem nesse lugar, você só vai poder colocar os teus arquivos de música nesse lugar. Você pode colocar onde você quiser, ele deixa lá à disposição. Ele está dizendo, ó, isso aqui é um local, por exemplo, deixa eu abrir aqui o meu gerenciador de arquivos, que é chamado de explorador de arquivo, ó. Geralmente, quando abre a janela, ele sempre vai ter o nome dele aqui em cima, certo? E aqui, ó, nós temos várias pastas que já é do próprio sistema operacional, ele já deixa essas pastas aqui pré-definidas para eu deixar o meu sistema operacional mais limpo e mais organizado possível, certo? Veja que aqui, ó, são pastas originais, não são atalhos. Henrique, qual a diferença entre uma pasta e um atalho? Olha só, vamos para o slide. Todo mundo já sabe o que é um ícone e o que é um arquivo original, né? Olha só, os atalhos, diferenciando atalhos de arquivos originais. Todo atalho, ele vai ter essa setinha aqui, ó, dá para ver aí? Então, veja aqui, ó, aqui a lixeira aqui é um arquivo original e todos esses outros arquivos aqui são atalhos. Atalho é um link que vai direcionar você. Quando você clica aqui, por exemplo, no Photoshop, eu estou clicando num link que ele está me direcionando para o arquivo original. Já quando eu clico aqui na lixeira, aqui não é um atalho, então aqui é um link, um arquivo original. Então ele já abre de cara. Se eu apagar um atalho da minha área de trabalho, por exemplo, ou de alguma pasta, o meu arquivo original continuou lá. Eu não apaguei o arquivo original, eu só apaguei o atalho. Ou seja, eu só apaguei o link, o caminho que me direcionava àquele arquivo. Compreenderam? No WhatsApp tem como fazer isso também no celular? Tem. Olha só, o atalho é um link para um item localizado dentro do sistema operacional, como um arquivo, uma pasta ou um programa, certo? Então, vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui. Eu vou abrir essa pasta música. Eu tenho esse arquivo aqui, que está nomeado como nome 5. Se eu abrir ele aqui, ele vai abrir o arquivo. Vendo? É um arquivo de vários hinos, cópias de hinos. E aí, o que acontece? Esse arquivo aqui, ó, ele é um atalho ou é um arquivo original? Um arquivo original. Um arquivo original. Quando é que eu tenho um atalho? Quando eu tenho essa setinha aqui, ó, no ícone do arquivo. Ó. Então, aqui é um arquivo original ou um atalho? Essa pasta. Essa pasta aqui é um arquivo original, né? Se eu apagar ela, se eu excluir ela, ela vai-se embora. Mas se eu fizer assim, ó, eu vou abrir aqui esse arquivo aqui e vou criar um atalho dele, ó, vou clicar aqui no botão direito do mouse e vou colocar aqui, ó, enviar para a área de trabalho, ó, criar atalho na área de trabalho, certo? Criei. Vou minimizar, ó, ele apareceu aqui. Tá vendo, ó? A setinha informando que ele não é um arquivo original, e sim um atalho. Se você olhar aqui, ó, tem esse arquivo aqui tá do lado, exercício físico na melhoria da saúde escolar. Esse arquivo aqui é um arquivo original, e esse aqui é um arquivo, né, é um ícone de atalho. Se eu apagar esse arquivo aqui, de atalho, eu apaguei o meu arquivo original? Não. Né? O que foi que eu fiz? Eu apaguei só o caminho para se chegar naquele arquivo original. Oi, professor. Oi. Tipo assim, uma coisa que eu uso no meu celular é esse negócio. Tipo assim, tem um aplicativo que eu abro as pastas dos jogos para botar textura, entendeu? Nos jogos. Sei. Aí, tipo, para chegar até nas texturas, você vai ter que abrir pasta de jogos, depois pasta do jogo, depois a pasta de data packs para chegar na textura. Aí eu faço Exatamente. o quê? Eu pego a parte de textura e já copio pro central. Exatamente. Pronto, excelente ideia. Exemplo, olha só, vamos supor, para eu abrir os arquivos
que eu tenho no meu computador só relacionado à parte da escola, certo? Eu vou vir aqui, ó, no gerenciador de arquivos, ele vai me abrir uma janela, certo? Abriu essa janela aqui, ó. Aí, onde é que eu salvo meus arquivos de aula, né? Eu venho aqui, ó, em meu computador, vendo? Meu computador. Aí eu tenho aqui, ó, os discos, as minhas unidades, os meus HDs. Eu tenho 2 HD, né? Meu disco está particionado em 2 partes, HD-C e HD-D, certo? Eu vou aqui no HD-D, aí eu tenho aqui, ó, a primeira pasta, SEB Maria Rodrigues, aí eu abro ela. Aí eu tenho várias outras pastas aqui, né? Cadastro de conteúdo no Sigeduc, coordenação diária, diários 2020, que é os diários de que eu coloco as presenças de vocês. Aí tem aqui, ó, disciplinas. Aí dentro das disciplinas eu tenho disciplina de educação física, disciplina de eletiva, disciplina de estudo orientado, disciplina de informática básica, disciplina de MTC, disciplina de projeto de vida, disciplina de TCC. Aí eu vou para a educação física, abro a disciplina de educação física, eu tenho os anos aqui, todos os conteúdos que eu dei em 2017, 2018, 2020, 2021, clique em 2021. Aí eu tenho primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, né? Nós estamos no primeiro ano, primeiro bimestre. Aí eu tenho aqui aquele slide que eu usei para dar aula a vocês relacionado à origem dos jogos. É um caminho muito longo para encontrar um arquivo, não é? Eu tive que abrir várias pastas para poder encontrar meu arquivo, não é verdade? O atalho, ele serve justamente para criar um atalho, por isso que o nome é atalho, para eu chegar nesse arquivo original de forma mais rápida. Então, para você apertar no i e não ir de vez. E aí, se eu quero, por exemplo, abrir os arquivos do primeiro ano, né? Vamos lá. Pronto, primeiro ano, eu vou deixar aqui. Aí eu vou criar um atalho dessa pasta aqui, ó, a pasta do primeiro ano. Eu vou clicar no botão direito do meu mouse, vai abrir essa outra janelinha, aí eu venho aqui, ó, enviar arquivo. Aí ele tem aqui, ó, criar atalho na área de trabalho. Se eu criar esse atalho na área de trabalho, ó, perceba que ele já apareceu aqui, ó, primeiro ano, atalho. Aí ele tem aqui, ó, essa informaçãozinha, o íconezinho do atalho, certo? Dentro dessa pasta do primeiro ano, eu tenho a pasta do primeiro bimestre e tenho a pasta dos slides que eu utilizei no primeiro bimestre. Se eu fechar aqui, ó, lembra que eu fui abrir o gerenciador de arquivos, depois fui lá em meu computador, entrei no disco local D, depois entrei em CEP, depois fui entrando em disciplina, depois entrei em educação física, depois entrei em primeiro ano, lembra? Foi um caminho bem grande. Quando eu crio um atalho, eu pulo essas etapas, eu vou direto para o meu arquivo original. Então, se eu clicar aqui, ó, ele já vai abrir a janela do meu primeiro ano, certo? E aqui eu tenho todas as minhas informações. Então, o atalho, ele serve justamente para facilitar a tua vida. Se eu excluir esse meu atalho aqui, os meus arquivos continuam aqui. Por quê? Porque eu excluí o atalho, eu excluí o caminho para se chegar naquele arquivo original, e não o arquivo original. Oi. Tipo assim, professor, eu tenho um negócio chamado toque. Tipo, as coisas tá tudo certinho, no lugar certo. Isso. Aí eu tava, tipo, organizado até por cor e até por nome, entendeu? Eu gosto de fazer tipo isso assim, também. Tipo assim, teve uma vez que eu tava com um joguinho chamado Minecraft e eu uso muita textura. E dados, datapacks, tudo, ao todo é 100 e poucos. Eu organizo um por um, tá ligado? Passo pelo menos umas 2 horas organizando. Aí um amigo meu mandou eu desinstalar, porque o outro dava certo e tal, que a minha versão era desatualizada, definiu que eu perdi tudo isso. E eu tenho que parar quase um dia inteiro baixando e ajeitando, diga aí. Nossa. Pessoal, vocês já entenderam como funciona o Windows, né? Tem a área de trabalho, o Windows vai trabalhar com várias janelinhas, né? Todos os arquivos que você tem dentro do Windows, eles são representados por um ícone, certo? E esse ícone, ele pode ser utilizado para identificar um arquivo original e pode ser utilizado para identificar um arquivo que é um atalho do arquivo original. Até aqui, todo mundo compreendeu? Sim. Tá fácil de entender? Todo mundo calado?
Pronto. Então, os ícones que nós temos no nosso computador, eles podem ser tanto ícones de arquivos originais, como pode ser ícones de atalhos, certo? Então, o atalho nada mais é do que um link que eu crio para um item que está localizado dentro do meu sistema operacional, como eu acabei de mostrar para vocês em uso. O uso de atalho não interfere no desempenho dos programas originais. Por exemplo, eu tenho aqui um ícone que ele é um ícone de atalho para o Filmora 9. O Filmora 9 é um aplicativo de edição de vídeo, certo? Henrique, não seria mais rápido abrir o aplicativo se eu fosse diretamente no arquivo original? Se eu crio um atalho para esse arquivo original, no caso aqui, como eu criei aqui, quando eu abro o meu arquivo por aqui, pelo atalho, o meu arquivo demora mais tempo para abrir? O que vocês acham? No meu não demora muito, não. Como é, professor? Depende, não Se eu usar um atalho, eu tenho, por exemplo, um atalho e tenho um arquivo original. Por exemplo, se eu viesse aqui e... Pronto, o Photoshop. Aqui é um atalho? Não. Aqui é o arquivo original. Certo? Porém, aqui na área de trabalho, isso daqui é um atalho ou um arquivo original? Atalho. É um atalho. Por quê? Porque ele tem esse sinalzinho aqui que me informa que isso daqui não é o arquivo original e sim um atalho. Se eu abrir o Photoshop por aqui, vocês acham que ele vai abrir mais rápido do que se eu abrir pelo atalho? Não, porque não. É um atalho. O atalho, gente, ele não interfere no desempenho do teu computador, na abertura dos teus aplicativos, ele não interfere na velocidade e no desempenho do teu computador de forma alguma. Pelo contrário, ele vai tornar as tuas ações dentro do Windows mais eficientes. Por quê? Porque você não vai precisar procurar ele, não vai precisar abrir várias pastas para encontrar aquele arquivo. Aquele arquivo já está lá, um caminhozinho direto para ele lá na tua área de trabalho. Tá certo? Olha só, os atalhos podem ser criados em qualquer ambiente do Windows. Isso aí é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Como é, professor? Eu acho que é verdadeiro. Os atalhos, eu posso criar um atalho de um aplicativo, de uma pasta de arquivos, né, de um software, em qualquer ambiente do Windows. Por exemplo, eu tenho aqui o ambiente da área de trabalho, né? Eu tenho aqui, o ambiente da área de trabalho, e eu tenho aqui, arquivos originais e atalhos. Nesse caso aqui, eu posso criar um atalho dentro de uma pasta? Sim, pode, professor. Ou os atalhos só podem ser criados aqui na área de trabalho? Mas depende também do arquivo. Mas eu acho que geralmente pode criar. Até uma vez eu salvei os dados de um aplicativo em outro aplicativo. Isso aí é a informação correta, né? Os atalhos podem ser criados em qualquer local dentro do Windows. Seja na área de trabalho ou dentro de alguma pasta que já exista. Você pode criar um atalho em qualquer lugar que você julgar necessário. Pode falar. Tipo assim, uma vez eu mexendo nos dados e tal, de uma vez de um joguinho meu, eu sem querer salvei os dados, mas eu salvei os dados errado, tão errado que eu joguei para outro jogo e findou que o jogo deu erro e eu sabendo sem o que estava acontecendo. Quando fui entrar no outro jogo também deu erro, porque tava dizendo que tinha 2 dados, um negócio assim. Aí findou. Tava duplicado. Findou que eu achei que era a Play Store que tava errada. Findou que eu fiquei um bom tempo sem jogar, depois que eu descobri que eu tinha feito essa burrice. Olha aí. E por último, a exclusão do atalho não afeta o programa original. Isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Então, o atalho ali, o que você vai modificar, quando você exclui ele, você só está excluindo o caminho para chegar naquela pasta ou naquele aplicativo. Você não apaga o aplicativo em si. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá, de boa. Tá fácil, tá difícil, as meninas, e aí?
eu digo que tá fácil porque eu vivo mexendo nessas coisas, tá ligado? Ainda bem que eu jogo meu tal Minecraftzinho lá, botando textura toda hora, então... Pronto, é porque tem gente que não tem muito contato com o computador, por isso que eu estou mostrando bem detalhadozinho, coisinhas simples para vocês, quando pegarem um computador, não ficar perdido, né? Vamos lá, vamos continuar. A tela inteira. Vou colocar aqui de novo. Vamos. Pronto. Apareceu aí? Sim, já. Ok. Vamos lá, vamos avançar. Barra de tarefas e gerenciador de arquivo, que é justamente o tema da nossa aula de hoje. Eu queria apresentar essa questão da nossa área de trabalho, certo? E agora eu vou apresentar o gerenciador de arquivo, né, do Windows. Olha só. O gerenciador de arquivo do Windows, eu posso acessar ele clicando aqui, ó, nessa pastazinha, que vai estar lá na barra de tarefas, ó, aqui, ó. Quando você entra abre o Windows, quando ele inicializa, você vai ter aqui a área de trabalho, você vai ter aqui a barra de tarefas, né? E o menu iniciar aqui, ó. Para acessar o gerenciador de arquivo, basta simplesmente eu vir aqui, ó, com o mouse e clicar nessa pastazinha aqui, ó. Cliquei, ele já vai abrir o meu explorador de arquivo, ou seja, o meu gerenciador de arquivos, né? Aqui é como se eu estivesse abrindo o meu armário, né? E eu vou ver todas as gavetinhas que eu tenho ali para guardar as minhas informações, para guardar as minhas coisas. Tranquilo até agora? Olha só como o Windows ele organiza o meu explorador de arquivos, né? Ou seja, o meu gerenciador de arquivos. Primeiro você vai ter essa barrazinha aqui, ó, que é a barra de ferramentas de ações rápidas, certo? No qual você vai ter o botãozinho para minimizar, aí ele joga aqui para baixo, certo? Caso você queira realizar uma outra ação, abrir um outro programa, alguma outra coisa, então você minimiza aqui sem precisar fechar o teu documento, certo? Para abrir é só voltar nele e clicar que ele vai abrir novamente. Nenhum segredo, isso aqui você já sabe, já foi visto em aulas passadas. Você tem outro botãozinho aqui que é de maximizar e restaurar o tamanho. Se eu clicar aqui, ó, ele volta para o tamanho original. Se eu clicar no meio, no quadradinho, ele vai maximizar a minha janela, vai preencher toda a área de trabalho com a minha janela. E por último, nós temos o botãozinho de fechar a nossa janela do gerenciador de arquivos. Mas embaixo nós vamos ter esse espaço aqui todinho, ó, que está relacionado esse espaço todinho que está relacionado às pastas que são abertas com muita frequência. As últimas pastas que você utilizou, que você mais utiliza, ele geralmente vai colocar aqui, pastas frequentes, pastas de acesso rápido. Então, eu utilizo muito a área de trabalho, a pasta de download, a pasta de documentos, a pasta de imagens, a pasta de primeiro bimestre, aqui, ó, do segundo ano, a pasta do terceiro ano, estudo orientado e TCC. Então, são as pastas que eu mais utilizo nesse computador aqui, certo? Então, ele já aparece aqui, o Windows Explorer, ele já deixa elas aqui para facilitar a minha vida, para eu já não perder tempo procurando essas pastas. Então, ele já organiza isso aqui para mim. O Windows, ele é quase uma mãe para a gente, né? Aqui na lateral, você vai ter todos os diretórios, né, organizado aqui, de todos os arquivos do teu computador, certo? É o diretório raiz, ou seja, é como se fossem as gavetinhas que você tem, que o Windows deixa para você colocar todos os teus arquivos, tá certo? E aqui, nessa partezinha aqui, ó, você vai ter os últimos arquivos que foram acessados. Por exemplo, lembra que eu criei um atalho daquele arquivo com nome 5, que era um arquivo só com hinos, com músicas, com letras de músicas?
Então, como eu abri ele aqui, então ele vai deixar aqui uma lista dos 20 últimos arquivos que eu abri. Certo? Então, aqui é já para facilitar, para caso, eu liguei o meu computador agora. Eu queria abrir aquele mesmo arquivo que eu estava utilizando antes de desligar o computador. Aí você vem aqui no gerenciador de arquivos, clica nele e ele já vai mostrar aqui, ó, os 20 últimos arquivos que você utilizou, que você abriu na última vez que você estava mexendo no teu computador. Compreendeu? Está aqui? Tranquilo, né? Fácil. Aí aqui na lateral, ó, você vai ter aquelas pastazinhas, ó, a pasta de acesso rápido. Então você vai ter a pasta da área de trabalho. Se você clicar nela, ele vai aparecer e mostrar todos os arquivos que estão aqui na minha área de trabalho. Tá certo? Você vai ter a pasta de download. Todas as vezes que vocês, por exemplo, eu estou aqui navegando na internet, né? Usando entrando em algum site e tal. Aí vamos supor que eu precise baixar uma imagem, vamos supor que eu precise baixar algum arquivo, né? Vamos supor que eu queira baixar uma imagem dessa daqui. Se eu clicar aqui e colocar em salvar ou guardar como, né? Salvar o meu arquivo, geralmente ele vai colocar para essa pasta de download. Aí você salva, certo? Então, ó, a pasta de download, todos os downloads que vocês fizerem durante a navegação de vocês na internet, né? Durante a navegação no Google Chrome, ou até mesmo aqui, ó, no Microsoft Edge, né, que é o navegador de internet da própria Microsoft, o que vocês baixarem neles vai vir aqui para a pasta download. Tranquilo. Então, vocês já vão saber, baixei um arquivo da internet. Vocês vão direto aqui na pasta de download, que vocês vão encontrar ele. A pasta documentos é onde ela vai estar em branco e você vai salvando os documentos que vocês acharem importantes, né? Tem uma pasta de imagens que vocês vão salvar. Então, ele vai ter aqui estas pastas de acesso rápido. Ele ainda nos deixa aqui usar, e já deixa aqui predefinido para a gente, ó, essas outras pastazinhas aqui, essas outras gavetinhas aqui, ó. Meu computador. Na pasta Meu Computador, vai ser mostrado para vocês as unidades de armazenamento, né? O HD, o SSD que vocês tiverem, vai estar tudo aqui sendo mostrado. No caso aqui, eu tenho 2 unidades de armazenamento. Nessa daqui, se vocês observarem, tem uma bandeirinha do Windows, ou seja, isso daqui indica para mim que o meu sistema operacional, o meu Windows, está instalado nessa unidade aqui, certo? Se eu vim para cá, você vai ver que esse aqui não tem a bandeirinha do Windows. Então, aqui eu só salvo os meus dados mais importantes. Por que é importante fazer essa organização de pastas? Por quê? Por algum motivo, alguma situação adversa, meu Windows corromper e eu precisar formatar meu computador, todos os arquivos que estão aqui tá salvo. Os arquivos que estão aqui, quando eu formato o HD, ele se perde. Então, por isso que é bom deixar 2 unidades de armazenamento e os teus arquivos mais importantes você deixa nessa outra unidade que não está o sistema operacional. Porque se você precisar formatar o teu computador, você não vai perder os teus arquivos. Por isso, ó, que quando eu abro aqui no disco D, eu tenho todos os meus arquivos da escola aqui, eu tenho material para estudo para concurso, eu tenho os drives do meu notebook aqui, eu tenho alguns joguinhos do Super Nintendo aqui, né? Eu tenho alguns programas, né, que eu gosto de utilizar dentro do meu Windows aqui, os softwares para instalar eles. Então, os meus programas mais importantes eu deixo aqui, certo? E tudo isso daqui eu posso ter acesso através do meu computador. Aí aqui você tem as pastas pré-definidas pelo Windows. O Windows deixa as pastas tudo prontinhas já para você usar, né? Aqui a pasta da área de trabalho, é interessante que você não deixe ele tão bagunçado assim, como vocês estão vendo aqui, certo? Aqui, esse notebook aqui, eu não ligo muito de deixar ele organizado. Já esse computador aqui, no meu
na minha área de trabalho, eu só deixo as coisas que eu utilizo, certo? Com mais frequência, somente os softwares que eu mais utilizo, justamente para deixar a área de trabalho mais limpa possível. Aí você vai ter aqui, ó, essa pasta aqui, quando você pega o Windows, ele já vai estar, né, de documentos, você vai colocar todos os seus documentos de textos, de PowerPoint, né, de apresentação de texto, tudo aqui. Aí você vai ter a pasta de download, como eu expliquei, tudo que você utiliza na navegação que você faz um download, ele vem direto para cá. Essa pastazinha aqui de imagens, você pode utilizar para colocar todas as suas fotos, as suas imagens, tudo que você precisa está relacionado a imagens. O Windows já deixa aqui no gerenciador de arquivo, uma pasta com o nome música, no qual você vai colocar só os arquivos de música, né? Aqui eu coloquei arquivo de música e esses arquivos aqui que é relacionado às músicas também, às letras das músicas, certo? Você tem uma pastazinha 3D que basicamente você nunca vai usar e tem uma pasta já pronta que é uma pasta de vídeos. Então todos os seus arquivos de mídia, de vídeo, de audiovisual, você coloca nessa pastazinha aqui. Isso daqui é importante para quê? Para organizar a tua área de trabalho, tá certo? Então, utilizando o teu Windows desta maneira, você vai estar deixando ele de forma organizada. É como se você pegasse a tua gavetinha e colocasse só esse canto aqui é só de camisas, de camiseta regata, esse daqui é só de short, esse daqui é só de calça. Né? Essas gavetinhas que o Windows já deixa ali pronto para vocês, é só para vocês utilizarem, certo? E deixar organizado de uma forma que vocês... eu quero ver onde é que eu salvei minhas fotos, a foto da família, o álbum da família. Você vai naquela gavetinha onde tem só as imagens. O Windows, ele trabalha com esse nível de organização. Tranquilo, fácil. Dúvidas? Tenho não, eu não, professor. Não, professor. As meninas que estão caladinhas aí, e aí? Também estou com dúvida, não. É fácil de mexer no Windows, né? Professor, Oi. o senhor usa a sincronização do OneDrive? Não, porque eu não uso ele. Eu uso o Drive da Google. Aí eu deixo sincronizado. Ah, tá. O OneDrive, ele é da Microsoft, eu não uso ele. Eu deixo meus dados tudo no Drive da Google. Google Drive. Tô ligado. No Windows 10, o mais recomendado é o OneDrive. É por conta que é da própria Microsoft, da própria empresa que criou o Windows, né? Então, ele já deixa lá o deles lá, pronto. Mas eu prefiro usar o Google Drive. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó. Abrir tela inteira, compartilhar. Por exemplo, eu prefiro usar o Drive, por exemplo, aqui, ó, Drive. O Drive da própria Google. Por quê? Porque aqui eu deixo todos os meus arquivos salvos, inclusive arquivos de fotos, os meus arquivos mais importantes, né? Então, inclusive, ó, as frequências, todos os meus dados eu deixo tudo aqui. Por quê? Porque ele estando aqui no Google Drive, eu posso ter acesso através do meu celular, através de um tablet, através de qualquer equipamento Android ou qualquer equipamento que tenha acesso ao Google. Tá entendendo? Então, para mim, se torna mais versátil, mais fácil de utilizar. Tipo, no OneDrive também dá para acessar pelo celular. Dá, mas, por exemplo, todo o meu gerenciamento de arquivos, ele utiliza a Google como hospedagem. Então, toda a minha organização está dentro do Google. Se eu tirar aqui, eu vou ter que duplicar esses mesmos arquivos nesse outro Drive da Microsoft. E isso não é tão interessante para mim. Pelo menos para mim, isso é de usuário para usuário. Por exemplo, minha agenda de telefone do meu celular, agenda do meu telefone. Quando eu formato meu celular, a minha agenda está na Google, no Drive da Google.
não está no Drive da Microsoft. Então, quando eu entro no meu celular, eu preciso fazer o quê? O cadastro com uma conta da Google. Quando eu coloco minha conta da Google no meu celular, ou em um celular novo que eu comprei, aí o que é que acontece? Ele já baixa toda a minha agenda, baixa as minhas fotos e baixa os aplicativos que eu já tinha instalado no meu celular antigo. Isso é muito da hora. Isso é muito bom. Aí, tipo, né? inclusive... Aí, se eu estiver utilizando o da Microsoft, quando eu cadastrar minha conta da Google, ele não vai baixar minhas coisas que estão na conta da Microsoft, vai baixar só o que está na conta da Google. Aí eu teria que cadastrar, mudar toda a minha interface, né? Então, para mim, como minha vida já está organizada dentro da Google, eu não preciso utilizar da Microsoft. Inclusive, eu utilizo fotos do Google como hospedeiro das imagens que eu salvo no meu celular. Uhum. Agora, é claro, o driver que nós temos, por exemplo, da Google, ele tem um limite de armazenamento. Aí, quando você atinge esse limite de armazenamento, aí você pode utilizar o OneDrive da Microsoft, porque aí você vai ter mais outro limite. Eu dei uma cochilada, professor, de alguns minutinhos, velho. Poxa, mano. Até agora. Aí, professor, tá dizendo que sua aula é chata, viu? Não é? Não, professor. É porque eu tô cansado, professor. Aí eu dei uma cochiladinha, mas foi de 3 minutinhos, eu acho, no máximo. Vamos lá. Vamos continuar na nossa aula aqui. Voltar para o slide. Até agora, tudo tranquilo, né? Falamos do explorador. Olha só. Barra de ferramentas, como acessar, vocês já sabem, né? Clicou nessa pastazinha aqui, vocês já vão ter acesso ao gerenciador de arquivos, né? Já mostrei aqui para vocês de forma mais rápida como utilizar ele, né? E vamos passar desse slide aqui. Conhecendo as funções do explorador de arquivos, né? No meu gerenciador de arquivos, eu posso abrir um documento. Você pode abrir arquivos de texto, planilhas, fotos e imagens, né? Eu posso abrir um programa. Então, da mesma forma que eu posso abrir um arquivo, um documento do Word, uma fotografia que está salvo lá naquela pastazinha com o nome imagens, né? Eu posso abrir também um programa, basta eu abrir aquela pastazinha com o nome área de trabalho, aí vai ter lá os ícones dos meus programas, eu clico lá e ele abre normalmente. Eu posso pesquisar por um arquivo ou pastas, né? Você pode utilizar o campo de pesquisa do explorador de arquivo para pesquisar por arquivos ou pastas específicas, sem precisar de estar procurando, abrindo pasta, abrindo aquilo. Você, às vezes, não sabe em qual pasta. Tem gente que é muito desorganizada e cria um monte de pasta e vai colocando tudo ali e depois se perde. Aí, para encontrar um arquivo que ele quer, ele pode utilizar o campo de pesquisa do explorador de arquivos, certo? É uma função bem interessante. E você pode realizar ações como copiar um arquivo, recortar um arquivo, renomear o arquivo ou excluir esse arquivo. Então, são coisas que você pode fazer dentro do gerenciador de arquivo, né? Então, deixa eu abrir aqui. Não, professor. Eu boto tudo direitinho. Se eu vir tudo desorganizado, dá logo uma dor de cabeça, eu pego lá, vou eu ajeitar. Passa horas de horas aceitando. Ter toque é foda, filho. Não tem como, não. Eu tenho um pouquinho de toque também. Olha só. Minha área de trabalho apareceu aqui, né? Aí eu vou lá no meu gerenciador de arquivos. Vou clicar aqui, abrir ele. Certo? Eu vou clicar aqui em meu computador. E aqui eu tenho o meu gerenciador de arquivos. Se eu quiser pesquisar um arquivo da escola, eu não sei onde é que está os meus arquivos de informática básica, né? Eu vou ter esse campozinho aqui, ó, que é de pesquisa, certo? Se eu clicar nele aqui, eu vou poder pesquisar qualquer arquivo dentro do meu computador, né? Informática. Se eu colocar aqui, ele vai reativar a indexação. Olha. Calma aí. Pronto, ó.
Se eu colocar o nome informática aqui, ele vai pesquisar todas as pastas, todos os arquivos que tem esse nome. Certo? E ainda na frente ele vai mostrar os arquivos, ó, primeiro A de informática, e ele vai mostrar em qual disco, em qual HD vai estar esse arquivo. No caso aqui, ó, tá mostrando tudo no HDD. Ó, HDD, porque eu tenho dois HDs, né? Vamos ver um arquivo mais específico. Deixa eu abrir aqui a disciplina. Não, eu já sei, o diário. Não, vou pesquisar diário não. Disciplina, informática básica, deixa eu ver o nome de um arquivo aqui. Gerenciador de arquivos. Né? Gerenciador de arquivos. Aula 4, gerenciador de arquivos. Vamos lá. Vamos supor que eu estou procurando a aula 4, que é sobre gerenciador de arquivo. Eu abri o meu gerenciador, venho aqui na opção de pesquisar e coloco aula 4, gerenciador de arquivos. E coloco para pesquisar. Né? Aí eu espero, porque esse computador aqui é uma lesma, e aí, depois de um tempo, oh, meu Deus. E... Peraí, viu? Gerem. Tira do acesso rápido, professor. Oi? Cara, é porque esse computador tá muito lento. Muito. É verdade. Mas, tipo, esse negócio de indexação não afeta muita coisa, não. Meu computador tá muito lento, meu irmão. Eu preciso colocar mais memória nele. Mas a questão é, se você quer procurar algum arquivo, você tem essa opção aqui, certo? Para procurar... É muito lento. Se o seu computador não tiver com pouca memória como o meu, por isso que eu disse a vocês na aula passada. Lembra que alguém perguntou, Henrique, estão querendo me vender um computador de R$700 que só tem 4 GB de memória RAM. Não sei, eu acho que foi até Pedro, não foi? Eu disse, cara, o computador, 4 GB de memória RAM para um Windows 10 hoje em dia não é aconselhável. O exemplo está aqui. Esse notebook aqui só tem 4 GB de memória RAM e veja como você passa sufoco em algumas situações básicas. Aí, no caso, seria necessário uma placa de vídeo off-board para... Não? Não. Mas... Aqui o problema não é gráfico. Não, processamento, não. Aqui é problema de memória. Por exemplo, como é que o computador funciona? Você tem o CPU aqui. O CPU é responsável pelo quê? Realizar todos os cálculos matemáticos. Todas as tarefas. Tudo passa pelo CPU. O CPU é a cabeça do computador, é o cérebro. É o que realiza e executa todas as ações. Mas para ele executar as ações, ele tem que receber os dados para ele fazer os cálculos. Quem é que entrega esses dados? A memória RAM. A memória RAM, qual é a função dela? Onde é que está armazenado os meus dados? No HD. Então, eu tenho um HD, memória RAM e CPU. Qual é a função da memória? Pegar as coisas que estão no meu HD, pegar os dados e trazer para o CPU. Entendeu aqui, né? Aí o CPU vai e executa e solicita mais coisa. Aí a memória vai lá e pega mais coisa. Aí o que acontece? Quando você tem um arquivo que é grande, ou várias instruções para ser executado e pouca memória RAM, imagine aí, o que vai acontecer? Pega... Vamos supor que minha mão aqui, cada dedo é um arquivo. Minha memória RAM só tem possibilidade de pegar 5 arquivos. Então, o processador diz, eu quero 15 arquivos para executar esse programa. Aí a memória vai lá, 5,
e 5. Aí, quando ele entrega a última, é que ele vai começar a executar. Então, o que é que isso ocasiona no teu computador? Ele deixa o teu computador lento. Por quê? Porque o teu processador fica parado lá, esperando a memória trazer os arquivos até o CPU. Aí, quando ele recebe os arquivos, ele executa. Quando você tem uma memória RAM mais parruda, de, por exemplo, uma de 8 GB, ele já vai trazer mais coisa, vamos supor que ele já pega o arquivo completo e já entrega. Então, o teu computador fica mais rápido. Isso não tem nada a ver com a questão de placa gráfica. A questão de placa de vídeo, ele vai interferir na renderização de gráficos 3D, né? No caso de jogos, né? Aí você tem realmente uma influência da placa de vídeo. Mas aí, dentro da placa de vídeo, o que é que acontece? Você tem a placa de vídeo lá, aí você tem um negocinho chamado de GPU. O que é a GPU? Nada mais é do que um CPU. Aí, dentro da placa de vídeo, você vai ter uma GPU, que é um CPU, e esse CPU vai ser responsável apenas por renderizar gráficos, mas para ele renderizar esses gráficos, ele precisa de memória RAM. E na própria placa de vídeo tem lá 4 GB de memória RAM, 12 GB de memória RAM, 6 GB de memória RAM. E ela vai fazer a mesma coisa, a mesma tarefa que a memória RAM faz para o CPU no teu computador. Então, nesse caso aqui do meu computador, 4 GB de memória RAM é pouquíssimo para os dias atuais. Um computador hoje, para funcionar, pelo menos de forma aceitável, ele tem que ter no mínimo 8 GB de memória RAM. Se não tiver, você vai passar raiva. Pode falar, Carlos. Tipo assim, voltando de novo um joguinho que eu jogo, né, Minecraft, tipo, nele tem um negócio chamado Chuck, que é a renderização do seu mapa. Ele, por ser um jogo tão simples, que é só blocos quadrados e tal, mas é um dos jogos mais pesados que tem. Nem o Call of Duty, PUBG não chega o tanto que ele é pesado. Tipo, ele roda em qualquer celular, mas se você não otimizar o tamanho que ele renderiza, ele faz PC danada chorar. Tem um YouTube chamado Felipe Neto, que o PC dele é um PC de, sei lá quanto é. Cara, é um PC caro pra cacete. E olhe lá. 100 mil reais. Pronto, 100 mil reais. E fez o PC chorar, viu? Fez o PC chorar. Porque aí é aquela coisa, né? Às vezes, o tamanho do arquivo é tão grande que a memória que está pegando esses arquivos e levando para o processador, que está pegando essas, no caso de uma GPU, está pegando essas informações e levando para a GPU, né, da placa de vídeo, não é suficiente. E aí ele sofre para processar todos esses dados. Pode falar, Anthony. Anthony, levantou a mão. Professor. Oi. Na sua opinião, qual que você acha melhor? Um Xbox One X ou um PS4 Pro? Rapaz, depende de cada pessoa. Aí vai depender da sua preferência. Por quê? São 2 consoles para jogos de fabricantes diferentes. Aí vai do teu gosto. Por exemplo, se você gosta mais dos jogos da Sony, aí você vai de PS4. Se você gosta mais dos jogos dos títulos que tem na Microsoft, aí você vai de Xbox. E tem a questão do preço também. O preço que tiver mais convidativo. Por quê? Porque na Sony tem os exclusivos, os jogos exclusivos da Sony geralmente são melhores do que o da Microsoft. Os jogos são melhores. Porém, os jogos são mais caros. Já na Microsoft, no caso da Xbox, você paga uma taxazinha lá, uma mensalidade que é irrisória, 10, 30 contos, sei lá, nem lembro mais quanto é, e aí você tem um painel, como se fosse uma Netflix só de jogos, e aí você tem vários jogozinhos para você jogar pagando aquela mensalidade por mês, então se torna mais barato os jogos no Xbox. Aí você vai de escolha e de gosto, porque para se divertir, você vai se divertir com qualquer um. Se ligou? Tranquilo? Valeu, professor. E aí, pessoal, alguma dúvida? Gostaram da nossa aula? Gostei da aula e estou sem dúvida. As meninas, os meninos, nenhuma dúvida com relação ao gerenciamento de arquivos no Windows? Até agora, não. Não, professor. Pode Uma falar, dúvida, Fernando. Quando é que vai acabar? Eita, Pedro, que é isso, mano?
Sabe a diferença da minha voz pra de Jefferson Gabriel, não, é? Não, que eu só tô vendo sua cara aqui. Tururu! Que folgado, Biel. Ah. Aí fica complicado. Ô, mas pior que não tem como confundir minha voz com nenhuma, não, viu? Minha voz Pronto, é gasguita, agora sim. parece um galo com Google. Agora sim. Professor, Oi. concluindo o assunto de Carneiro, falou sobre o computador de Felipe Neto, mas eu vi um vídeo que ele falando que o computador dele não foi projetado para jogar, sim para fazer outras coisas mais pesadas. Cara, olha só. Eu acho, na minha simples e humilde... Da Apple. Cara, eu acho que na minha simples e humilde opinião de um mero mortal, computador, ele não é feito especificamente para uma ação. Por exemplo, esse CPU, essa memória, isso daqui não serve para jogo, serve só para realizar atividades ou ações de produtividade. Só serve para editar vídeo. Não, se ele tem uma placa de vídeo, ele é capaz de executar jogos. Certo? Agora, tem computadores que você monta especificamente para jogos. Tem computador que você monta especificamente para produtividade. O que vai mudar de um para o outro? Os periféricos. O mouse que você vai colocar, os monitores de áudio que você vai utilizar, a refrigeração no teu computador, né, o fluxo de ar que você vai utilizar. Por quê? O CPU vai ser o mesmo. Intel Core i7 para jogos, para uma máquina montada só para jogos, vai ser o mesmo Core i7 que vai ser utilizado para uma máquina de um escritório. A placa de vídeo. O cara colocar lá uma placa, uma RTX 3080. Só para editar vídeos, então ele vai trabalhar com edição de vídeos. Essa placa, ela vai funcionar perfeitamente para rodar qualquer jogo. Então, tem computadores de entrada, aqueles computadores com gráfico integrado, né, que tem um gráfico mais de entradazinha. Aí, esses computadores eles sofrem realmente para jogos e para atividades de produtividade mais pesada, como, por exemplo, de edição de vídeos, né? Então, quando você passa para um nível mais superior, uma máquina mais high-end, né? Uma máquina mais top, ela tanto vai servir para jogos quanto para realizar ações de produtividade, ou executar programas de produtividade. Entendeu aí? Professor? Carlinhos? Oi. Mas, não é falando sobre os componentes da placa, sabe? Processador, memória RAM. É mais falando sobre a interface. Porque não é Windows, é da Apple. Sei, então, a Apple dá para jogar também. Dá para instalar basicamente a maioria dos jogos você consegue instalar também nos computadores da Apple. Agora, é claro, o pessoal que usa, geralmente ele não... Apple, esse pessoal que gasta, por exemplo, 40, 50 mil num computador desse, não vai... Geralmente tem um perfil diferente. O perfil dele que não é um perfil de um cara gamer. Ô, professor, entendeu? Tipo assim, professor, tem uma coisa chamada no Minecraft chamada shaders, que ele melhora os gráficos, sei lá, bilhares de vezes melhor, tá ligado? Tipo, tem shaders que faz parecer que é vida real, tá ligado? Tem shaders, professor, que RTX chora com shaders, tá ligado? Tem aquela, a mais potente que teve, que fizeram há pouco tempo. 3090. Eu não me lembro qual é. Menino, fez essa RTX e chora, viu? Diga aí. Tem gráfico que faz ela chorar no Minecraft, pra você ter ideia. E é só um joguinho quadrado, professor. É só um joguinho quadrado, tá ligado? É por conta da alocação de memória. Ela acaba alocando muita memória, e aí isso daí faz com que a GPU acabe ficando ocioso, né, nessa questão de transmissão de dados. Aí realmente pesa. Professor. Oi.
É também por conta do Ray Tracing. Também. É outra tecnologia que é interessante, mas consome muito, exige muito do hardware, né? Não é toda placa que... Para mim não faz tanta falta assim o Ray Tracing, mesmo porque eu nunca usei, minha placa não tem essa tecnologia, então... Ô, professor. Oi. A sua placa-mãe tem o chip lá TPM 2.0? Cara, deve ter, eu nem olhei, viu? Depois testa para ver se seu computador suporta o Windows 11. O meu não suporta, não. No caso do meu, acho que suporta sim, porque você tem o suporte nos processadores de 8ª geração para cima, da Intel, e nos Ryzen de 2ª geração para cima você tem o suporte. Né? No caso, quem tem Ryzen de 1ª geração não tem suporte, quem tem processadores Intel da 8ª geração para baixo também não vai ter o suporte. Né? Então vai ficar limitado aí para essas pessoas. Mas ninguém sabe se isso aí vai realmente permanecer assim. A Microsoft pode muito bem fazer uma atualização no lançamento e tirar essa restrição aí. Enfim. E outra, você pode... essas placas mães mais atuais, elas têm, só que geralmente está desativado no BIOS da placa-mãe. Aí você vai lá, ativa e pronto. A Microsoft só pensa em números agora. Exatamente. Toda empresa só pensa em números. É verdade. Pior que quando começa a fazer sucesso, ela começa a pensar em números. A Microsoft faz sucesso desde quando ela começou, praticamente. Cara, é uma das empresas mais ricas e uma das por... empresas mais antigas que nós temos, do ramo de tecnologia, de softwares. Né? Mas ninguém se engane, fabricante é boa porque faz software barato. Não existe isso, não. Ela faz software barato porque ela não está no topo da cadeia alimentar. Quando ela chegar lá, ela vai querer números da mesma forma. As pessoas ficavam endeusando a AMD porque faz processador barato. Olha os preços agora. Tipo, professor, o Xbox, o Game Pass, o primeiro uso dele tá por R$1. Cara, é porque a gente tem que ver qual é a política da empresa. Né? Essa discussão aqui ela é interessante na nossa aula de informática básica porque a gente trata de tecnologia. Então, a gente não está saindo fora do conteúdo, da base do conteúdo de informática básica. Isso traz muita informação para vocês. Quando a gente fala de estratégias de marketing, a gente tem que pensar no seguinte. A gente pensa assim, a empresa só vai lucrar se ela vender mais e mais caro. Mas nem sempre é assim. Imagine aí que a Microsoft ela quer ter lucro não com a venda de consoles, mesmo porque o console, se você pegar o hardware de um Xbox, o Xbox mesmo, e um de um PS5 ou PS4, enfim, da PlayStation, da Sony, você vai ver que o hardware, quando você vai comparar, se você for montar um computador no mesmo nível daqueles consoles, o computador sai muito mais caro. Certo? Então, isso quer dizer que elas não estão perdendo dinheiro? Eles perdem dinheiro com os consoles, sim. Certo? O que eles entregam de hardware no console, o que você paga nesses consoles não chega a pagar o valor que eles gastaram para produzir aquilo dali. Mas onde é que eles ganham? No uso da plataforma, na compra de jogos, na assinatura, né, de uma plataforma de jogos. Ele ganha no uso do equipamento e não basicamente no equipamento. Eles botam o equipamento lá justamente para você ter acesso aos jogos e aí é onde eles vão realmente ganhar, na venda dos softwares. Aí coloca lá, primeiro mês por R$5. Isso. Aí pensa no próximo mês, gostei disso aqui, eu vou continuar a assinatura. Ganha o cliente. É isso aí. Que nem a Garena faz com aquelas caixinhas de R$1. Isso é estratégia de marca, de marketing.
nunca se engane achando que uma empresa ela vai ter prejuízo fazendo isso aí, porque ela não tem. Ela perde aqui para ganhar o dobro, o triplo lá na frente. O professor, vai ter mais coisa, professor, porque todo mundo aqui tá saindo. Não, eu vou colocar a frequência. Tá todo mundo saindo, não. Só tava 80 pessoas, saiu. Tá 74. Saiu 6 pessoas. Eu vou colocar a frequência aqui para nós encerrarmos a nossa aula, porque a parte da aula era mais essa parte do gerenciador de arquivos, que eu demonstrei aqui para vocês, certo? Link aí da frequência, pode assinar e bye bye. Se tiver alguma pergunta ainda, eu estou aqui para responder. Claro, tirar dúvidas aqui na aula é justamente para isso que nós estamos. Professor? Oi. O Java é muito pesado? O sistema Java, será? Não. Depende do computador. Os computadores, se for um computador mais moderno, não sofre muito com Java, não. Tchau, professor. Então, boa tarde. Tchau, tchau, Davi. Tchau, professor. Valeu, professor. Valeu, Pedro. Valeu, Tchau, Sá. professor. Eu vou botar água pro meu peixe. Valeu, Matheus. Oi. Tchau, vou botar água pro meu peixe. Vai lá. O Java tá até em carro, né? Porque aí é uma linguagem de programação, né?